Olá meninos, hoje nós vamos dar sequência à aula de vocês sobre produtos notáveis, tá? Só para retomar um pouquinho, nós vamos lembrar da matéria do ano passado, que era monômio. Monômio é quando eu tenho um termo só, eu chamo ele de termo algébrico, né? Ou monômio. Quando eu tenho uma adição desses monômios, eu tenho um polinômio, tá? Então, eu falo que é uma adição algébrica de monômios, a gente chama de polinômio. Foi o que vocês estudaram no ano passado. Então, a gente estudou monômios, binômios, trinômios, né? Os polinômios, como adicionar, como subtrair, como multiplicar e dividir esses monômios e polinômios. Agora, a gente vai entrar um pouquinho em produtos notáveis. O produto notável, eu vou usar desses polinômios, desses monômios, para que eu possa fazer as operações com eles. A gente vai dar início pelo quadrado da soma de dois termos. O que é quadrado da soma de dois termos? Eu tenho o termo x e o termo y adicionados ao quadrado. Como que eu faço para resolver isso daqui? Eu tenho duas formas de resolver. A primeira forma é quando eu faço a distributiva. Se ele é ao quadrado, é a mesma coisa que x mais y vezes x mais y, né? Quando eu tenho uma coisa ao quadrado, um termo elevado ao quadrado, eu não faço ele vezes ele de novo. Então, eu vou fazer ele vezes ele. Só que como ele é grande, eu tenho que fazer uma distributiva. Então, eu vou multiplicar o primeiro termo de cá pelos dois que estão aqui e o segundo termo de cá pelos dois que estão aqui. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes y, x, y. Y vezes x, yx ou xy. E y vezes y ao quadrado. Como a gente está trabalhando soma, o meu jogo de sinal vai dar tudo positivo, ó. Mais com mais, mais com mais, mais com mais e mais com mais. Então, tudo aqui para mim vai ser positivo. Agora, eu vou juntar aquilo que a gente chama de termo semelhante. Então, olha aqui, ó. O x quadrado só tem esse. Mais um xy mais um xy, eu tenho 2xy. Mais y ao quadrado. Pronto. Eu mostrei para você que isso aqui equivale a isso daqui. Em forma de distributiva. No produto notável, eu falo isso porque quando eu olho para essa fórmula, eu consigo falar que é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Pronto, eu resolvi o produto notável do quadrado da soma sem precisar fazer distributiva, eu só preciso guardar a regrinha. Vou fazer isso com o quadradinho que está aqui, ó. Eu desenhei um quadrado, que a gente fala quadrado da soma, vamos enxergar isso dentro de um quadrado, né? Eu tenho um quadrado maior e eu dividi ele em um quadrado maiorzinho, um menorzinho e dois retângulos. Então, as laterais, olha lá, ó, a maior, todas elas vai chamar x. Então, aqui é x, aqui é x, aqui é x. E as menores vão se chamar y, certo? Olha lá, se eu fizer a multiplicação para achar a área desse quadrado. Se eu quero achar a área, eu não multiplico lado vezes lado ou base vezes altura. Se for um quadrado, lado vezes lado. Se for um retângulo, base vezes altura. X vezes x, x ao quadrado. Y vezes x, yx ou xy. Y vezes y ao quadrado. E x vezes y, xy. Agora, eu vou juntar isso aqui, ó. X ao quadrado, 1xy mais 1xy, 2xy, mais y ao quadrado. Olha lá, eu consegui mostrar o meu produto notável através de uma figura geométrica. A gente usa muito essa distribuição de figura geométrica em janelas, né, para trabalhar vitrais, janelas, ou até mesmo as portas, as medidas, para poder calcular, para encontrar isso daqui dentro da matemática. Então, aqui a gente falou
do quadrado da soma de dois termos. Agora, nós vamos falar do quadrado da diferença de dois termos. Quando a gente fala quadrado da soma, a gente está adicionando. O quadrado da diferença, a gente está subtraindo. Só para retomar os termos, tá? Então, olha lá, ó, eu tenho da mesma forma. Vou ensinar vocês das duas formas, tá? X menos y ao quadrado. Eu tenho dois termos elevado ao quadrado. Então, para resolver isso daqui, eu vou fazer x mais y, x menos y, perdão, vezes x menos y, certo? Agora, eu vou fazer a distributiva disso. Vou fazer já com jogo de sinal, ó. X vezes x, x quadrado. Os dois estão positivo, continua positivo. X vezes menos y, menos xy. Menos y vezes x, menos xy. Menos y vezes menos y, menos com menos é mais, e y vezes y é y quadrado. Vou juntar os termos semelhantes, que é esse com esse. Menos x quadrado, menos x quadrado, menos 2xy, mais y ao quadrado. Gente, falei x quadrado, né? Aí é xy, tá? Pronto, olha aqui, fiz a distributiva. Aí eu tenho o meu produto notável aqui. E se eu quero fazer ele sem fazer distributiva? Qual foi a diferença que vocês observam aqui da soma e da diferença? O sinalzinho aqui, ó. Na soma é tudo positivo e na diferença esse termo aqui vai ficar negativo. Então a forma é a mesma. Olha lá, ó. É o primeiro termo ao quadrado, então olha lá, o primeiro termo que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Pronto, olha lá, eu fiz direto pela fórmula e encontrei o mesmo pela distributiva, tá? No quadrado, no desenho, para mostrar para vocês, ele fica assim, ó. Lembra que na soma, o meu x era isso e meu y é isso. Na diferença, para eu mostrar dentro do quadrado, meu x é tudo e meu y é o pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Para fazer do quadrado inteiro, vai ser x tira y, para eu achar esse quadrado aqui. Então, eu vou fazer x tira y vezes x tira y. Então, é ele duas vezes, então é ele ao quadrado, tá? Aqui, y vezes y ao quadrado. Bonitinho. Aqui, ó, eu também tenho, ó, xy, né? Porque eu tenho o valor de x menos y e o y, e aqui é também. Então, para eu trabalhar dentro do quadrado da diferença, eu faço ele inteiro. X menos y ao quadrado, tá? Aí vai dar o mesmo valor. Só mostrei na figura. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, olha aqui, ó, já mostrei para vocês ele na forma fatorada, aqui algebricamente, né? X mais y vezes x menos y. Então, eu tenho que apresentar no produto da soma pela diferença que essa forma aqui é a mesma que essa daqui. Como que eu faço para chegar a essa conclusão? Vamos fazer essa distributiva para ver se eu chego nisso aqui? Olha lá. X vezes x, x quadrado. Os dois é positivo, continua positivo. X vezes menos y, menos xy. Mais y vezes x, mais xy, ou yx. Mais com menos, menos, y vezes y ao quadrado. O que acontece quando eu tenho um mais e um menos? Os termos que são iguais serão cancelados. Menos um x quadrado mais um x quadrado, cancela. O que sobrou? X quadrado menos y ao quadrado. Tá? Então, esse é o produto da soma pela diferença. Como que eu apresentaria isso numa figura? Aqui, ó, fiz um retângulo
e um lado vale x mais y e o outro x menos y. Se eu fosse encontrar a área disso daqui, eu não teria que fazer base vezes altura? E aí eu consigo chegar no que está ali em cima, fazendo a distributiva x mais y, x ao quadrado menos y ao quadrado, certo? Então, produto da soma pela diferença. E para dar continuação, nós vamos agora falar da fatoração, né? Dentro dos produtos notáveis, como vocês viram, nós temos o produto da soma pela diferença, o quadrado da soma de dois termos, a diferença de dois termos e temos também a fatoração, tá? A fatoração de polinômios significa escrever o mesmo como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Como assim? Vamos pegar um número, por exemplo. Vou fatorar esse número. De que forma que eu posso expressar o 60, o número 60 através de uma multiplicação? Eu posso falar que ele é 2 vezes 30, eu posso falar que ele é 4 vezes 15, eu posso falar que ele é 3 vezes 20. Então, são formas diferentes de expressar o número 60 através de uma multiplicação e é uma forma fatorada do número 60. Eu não estou fatorando, decompondo ele por primos, eu estou fatorando ele de forma a apresentar ele de formas diferentes, né? Então, todos esses daqui, para mim, são formas de representar o 60. Aí eu tenho aqui, ó, um retângulo com o lado maior x e o lado menor y, e eu quero o perímetro dele. Se eu quero o perímetro, olha lá, x mais x mais y mais y. O que acontece se eu juntar os termos semelhantes? Eu vou ter 2x mais 2y, certo? Como que eu represento isso daqui de uma forma fatorada? O que eu tenho em comum nos dois? Não é o número 2? Então, eu vou tirar o número 2 para fora. O que sobrou? 2x dividido por 2? Sobra o x. 2y dividido por 2? Sobra o y. Então, olha aqui. Isso aqui é a forma fatorada disso daqui. Tirando já o fator comum em evidência, que é o que a gente chama de fator comum em evidência. Professora, mas como assim? Eu não entendi. Eu tenho que tirar aquilo que é igual? Aquilo que é igual nos dois. Não importa se é numérico ou se é com letras, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o x e o y, as letras são diferentes, não posso mexer. Mas eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Então, eu posso tirar. Mas por que a senhora colocou uma vez só? Porque como é uma multiplicação, se eu fizesse distributiva, eu voltaria ao que era, ó. 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes y, 2y. Vamos representar aqui com essas letrinhas. Deixa eu pegar a caneta vermelha para ficar mais visível. Eu tenho 3x mais 6y. O que eu tenho em comum aqui? As letras não são comuns. Mas no número, o 3 e o 6, não dá para eu tirar 3 dos dois? Dentro da minha multiplicação, da minha tabuada do 3, eu não tenho 3 e o 6. Então, dentro deles tem em comum o 3. Aí eu abro parênteses porque é uma multiplicação. 3x dividido por 3, sobra o quê? X. Mais 6y dividido por 3, 2y. Se eu fizer ao contrário, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2y, 6y. Quando eu faço essa divisão que eu tô falando para vocês, lembrando novamente quando a gente estudou os monômios, os polinômios, a gente fazia cálculo assim, por exemplo, ó, 6x dividido por 2. O que eu faço? Eu faço 6 dividido por 2, que vai dar 3, e o x não dividiu por nada. Mas e se acontecesse desse x dividir por alguma coisa? 6x quadrado dividido por 2x, tá? Só para lembrar vocês. Então, olha lá, número com número e letra com letra. 6 dividido por 2, 3. O x quadrado não é a mesma coisa que x e x? X é x, x quadrado. Então, se tem um em cima e um embaixo, eu dividi ele, conserva a base e subtrai os expoentes. Volta lá no cálculo das propriedades da potência, tá? Então, bases iguais, conserva a base, na divisão subtrai, na multiplicação soma.
Então, como eu tinha 2 aqui e 1 aqui, vai ficar o x. 2 tira 1, 3x, tá? Aqui, ó, tem número igual? Não tem, então não vou mexer nos números. Mas tem letra igual. Que letra igual que tem? O A. Então, meu A é o fator comum. Aí, A vezes B dividido por A, sobra só o B. Mais 2AC dividido por A, sobra 2C. Pronto, representei a forma fatorada daquele polinômio, tá? Se eu voltar, ó, para quem achar mais fácil, tá? A vezes B, AB. A vezes 2C, 2AC. Ou 2CA, porque a ordem deles não vai alterar na ordem da multiplicação, tá bom? Então, essa é a parte da fatoração. Então, só pra gente encerrar, eu preciso que vocês saibam que x mais y ao quadrado é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que esse daqui é o produto notável do quadrado da soma de 2 termos, certo? Assim a gente encerra a aula de hoje sobre produtos notáveis.